ligando aos nossos mentores, esse anjo da guarda, está sempre ao nosso lado, dando os mentores dos trabalhos de assistência dessa noite, voltando o nosso pensamento a Jesus, para que nos leve a Deus Pai através da prece. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os que nos têm ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal. E assim seja. Muito boa noite a todos. Sejam bem-vindos a essa nossa assistência espiritual. Vamos dando continuidade aqui ao assunto da nossa leitura sobre o nosso corpo em relação ao nosso espírito. Nós sabemos que fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Mas qual que é a imagem de Deus? Quando a gente era criança, puseram para nós não velhinho, cabeça branca, barbudo. Mas, na realidade, Deus é um ser espiritual. Então, não há imagem que o defina. Eu imagino que seja uma luz tão grande que, se olharmos com o nosso corpo físico, nós nos cegaremos na hora. Deus talvez, para mim, é um ser que nós só podemos ver com a nossa parte espiritual. Quando estamos em espírito, podemos talvez chegar a ver a imagem de Deus. Mas nessa nossa caminhada, num corpo físico, não nos é possível. Na leitura, nós já vimos cuidar da higiene do corpo. O que nos ensina nos evangelhos, nós temos que manter o nosso corpo sadio para um espírito também sadio. Já os gregos diziam, né, que mens sana in corpore sano. Então, uma mente sã num corpo são. Logicamente, quando o nosso espírito está deturpado, a nossa saúde com certeza se abala. E da mesma maneira, quando o nosso corpo também sofre dores, sofre tribulações, também o nosso espírito com certeza vai sentir. E o que às vezes nós erroneamente fazemos? Nós nos preocupamos simplesmente com o nosso envelhecimento, nosso enfraquecimento do corpo, a nossa perda de massa muscular, o aumento de massa muscular, uma ruguinha perto do olho, e às vezes corremos para fazer um botox. Isso não é cuidar do corpo. Cuidar do nosso corpo consiste em quê? Manter uma alimentação sadia, fazer exercícios físicos e, no nosso corpo espiritual, as nossas orações para o nosso corpo espiritual. Isso é que vai manter em harmonia o nosso corpo com o nosso espírito. O nosso envelhecimento, nós não devemos nos preocupar com ele de maneira nenhuma. Ele é irreversível, ele é inevitável, é necessário. E é através desse envelhecimento que temos a oportunidade de aperfeiçoar o nosso espírito. Deus nos deu um corpo para que, através dele, possamos trabalhar o espírito para evoluir esse espírito, para quando nós voltarmos a Deus, nós estejamos com o espírito mais purificado, mais perfeito. Até a Jesus, seu filho, Deus deu um corpo. Jesus não tinha necessidade nenhuma de ter um corpo físico igual ao nosso. Ele era uma entidade de luz muito superior. Mas Deus
o colocou aqui com um corpo igual ao nosso, para demonstrar que junto com o corpo nós podemos carregar um espírito elevado, exemplificante, para o benefício de todos. Então, consiste que vivamos bem, no amor, na caridade, assim, cumprindo a nossa tarefa nessa encarnação. Na realidade, o nosso espírito vai e volta em diversos corpos. Hoje nós estamos aqui nesse corpo, mas não sabemos qual corpo estivemos de outras vezes, não sabemos em qual corpo nós voltaremos. O que nós devemos saber é que esse corpo tem que ser tratado na saúde, evitando os vícios do álcool, do fumo, das drogas, porque com certeza, se cairmos nesse caminho, o nosso espírito também estará prejudicado. E com isso não terá nenhuma evolução durante esse tempo. Vou dar um exemplo aqui para vocês do envelhecimento do corpo. Jesus, certa feita, é tirado do livro A Boa Nova, com o título de Velhos e Moços, e o Simão Zelote, muito preocupado, ouvindo os apóstolos mais novos falando, vamos a tal lugar, nós vamos junto aos samaritanos para levar a boa nova, nós vamos aos mais longínquos lugares. E ele, já mais velho, não sentia já com energia para fazer esse serviço. Ficava apenas ali na burocracia, fazendo o serviço da casa necessário, mantendo o seu serviço a favor do mestre ali, naquele local. E atribulado com isso, ele foi ter com Jesus. E Jesus deu para ele o seguinte exemplo: a nossa vida é como uma árvore. A árvore nasce, quando criança, ela está ali estendendo suas raízes, vem o crescimento, que é o tronco, depois vem suas ramificações, e dando seu estado já adulto, jovem, inúmeras folhas verdejantes. E depois as flores. Mas a brisa e o vento pode fazer com que caiam essas folhas e como caiam também todas as folhas e flores. E a velhice, o que é? A velhice seria o fruto. E a parte mais importante dessa árvore. O fruto é a parte final da nossa árvore. É através dele que vem a semente. Esse fruto um dia cairá, vai vir à terra e o que vai acontecer? Vai ressurgir para uma nova vida, talvez em outro lugar, levado pelas águas, levado pelo vento, levado pelos pássaros, mas ele vai ressurgir em uma nova vida, passando por um mundo espiritual, para a oportunidade de uma nova reencarnação, para continuar a sua jornada rumo ao Pai. E a distância que estamos de Deus é imensa. Só através de muita purificação, muitas frutificações, que nós teremos a oportunidade de aproximar um pouco dele. Então, o que é que nós temos que tirar dessa árvore? Que sejamos o fruto. Jesus disse certa vez que é pelos frutos que nós conhecemos a árvore. A boa árvore vai dar bons frutos. Então, o que nós devemos ser? Bons frutos para uma boa árvore. Então, o nosso corpo, no momento que ele esteve por aqui, que ele vai passar por aqui, ele tem que ser uma boa árvore para que ele dê um bom fruto, para ser levado a Deus. Essa questão
do nosso tempo, da nossa passagem, já é citado lá em Eclesiastes 12, versículo 7 e 12, de 1 a 7 até 12. Ele diz o seguinte: lembra-te do Criador nos dias da sua juventude, antes que cheguem os dias em que dirás, já não tenho mais prazer neles. Para vivenciar esse, nós fomos buscar também no Nosso Lar, no livro Nosso Lar, também psicografado pelo nosso companheiro Chico Xavier, pelo espírito de Neio Lúcio, quando Jesus questionado que nas suas curas, nos seus milagres, se ele tinha algum talismã milagroso para que ele usasse para fazer aquelas curas. Quem fez essa pergunta foi Isabel, a mãe de João. E ao que diz, respondeu Jesus: o talismã é comum a todos. É a hora, é o momento em que estamos atravessando. Então, o nosso talismã é agora, é o agora que Deus nos deu. Cada minuto da nossa alma permanece revestido de prodigioso poder oculto, quando sabemos usá-lo no infinito bem. Porque toda grandeza, toda decadência, toda vitória, toda ruína são iniciados com a colaboração do dia. Então, o que nós devemos fazer? Agradecer a Deus a cada dia que Ele nos dá. Quando amanhecer, nós abrimos os nossos olhos e vemos novamente a luz do dia. Agradeçamos. É uma nova oportunidade, é um novo momento, é uma nova hora. A hora é agora. Não vamos ficar presos no passado. O passado não vai retornar. O amanhã, nós não temos certeza dele. Então, o momento é agora. Não vamos afligir com o que nos aconteceu no passado. Se nós erramos, peçamos perdão a Deus pelo nosso erro. Se nós acertamos, agradeçamos por ter cumprido a nossa parte. Vamos encher, então, o nosso coração de confiança no Criador, que o amanhã sempre será melhor que hoje. Sigamos o exemplo da árvore. Sejamos a semente que morre para uma nova vida, porque o reino de Deus não é desse mundo. Foi o que disse Jesus quando aqui esteve. Meu reino é desse mundo. Então, nós temos que preparar o nosso corpo. Um dia vai voltar à terra. E conforme está lá no Eclesiastes, o espírito volta à terra, o corpo volta à terra e o espírito a Deus que o deu. É esse o nosso trabalho, é a nossa função de levar esse nosso corpo sadio, trabalhando esse nosso espírito para que voltemos a Deus mais purificados e mais puros. E damos graças a Deus que assim seja. Vamos, então, nos preparando nesse instante, nos interiorizando, para que possamos receber o passe desta noite.